Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história, uma daquelas histórias fascinantes sobre a eterna briga entre a censura e a liberdade de expressão aqui na nossa cultura. Pois é, o que acontece? Essa pergunta é o ponto de partida para uma história real. E olha, incrível que mistura arte, política e muita, mas muita coragem. Vamos entender esse caso? Vamos voltar no tempo, tá? Para 1948. Pensa na cena. Nelson Rodrigues, que já era, Nelson Rodrigues, né? Sempre polêmico, ele lança a peça O Anjo Negro. Uma obra que cutucava um vespeiro, falando de temas sociais e raciais de um jeito que ninguém tinha coragem na época. A resposta? Veio a jato. A peça foi simplesmente proibida. Motivo? Atentado à moral e aos bons costumes. Para muita gente, parecia que a história acabava ali. Só que é bem aí que a história tem uma virada daquelas. Entra em cena um personagem totalmente novo, um herói que ninguém esperava, e que vinha, olha só, de dentro dos corredores do poder. Exato. Quando tudo parecia perdido, quando a liberdade de expressão parecia ter levado um nocaute, surge essa figura. Alguém de dentro do próprio governo que simplesmente decidiu comprar a briga e defender a peça do Nelson Rodrigues. E quem era ele? Jorge Lacerda. A posição dele, olha que curioso, fazia dele a pessoa mais improvável e, ao mesmo tempo, a pessoa perfeita para essa missão. Porque ele vivia com um pé em cada mundo, sabe? De um lado, ele era político, assessor direto do ministro da Justiça. Do outro, era o diretor do Letras e Artes, que era tipo o suplemento cultural mais importante do Brasil naquela época. Ele estava ali, bem na interseção entre o poder e a arte. E o ponto-chave é esse aqui. O Lacerda não era só um burocrata. Longe disso. A própria escritora Diná Silveira de Queirós disse que, mesmo dirigindo uma publicação do governo, ele abria espaço para todo mundo, inclusive para quem não gostava do governo. A lealdade dele, no fim das contas, era com a cultura e não com a ideologia de quem estava no poder. Essa sensibilidade dele era a chave de tudo. Quem conhecia ele bem falava que o Lacerda tinha alma de artista, de esteta, muito mais do que de político. E foi com esse olhar de quem entende e respira a arte, que ele foi analisar o caso da peça. Aí, com o Lacerda entrando na história, o jogo virou completamente. A discussão sobre a peça saiu da mesinha da delegacia, sabe? E virou uma verdadeira batalha de ideias, em alto nível. Olha que interessante esse contraste. De um lado, os censores, com aquela visão super limitada, né? Batendo na tecla da moral e dos bons costumes, querendo enfiar a arte numa caixinha de regras da polícia. E do outro lado, o Lacerda, que eleva o debate. Ele tira a discussão desse pântano moralista e leva para outro campo, o do direito e principalmente o da estética. E o Lacerda não só disse, eu discordo. Não, ele construiu todo um argumento, uma tese jurídica e filosófica que ia mudar as regras do jogo. E a ideia central da defesa dele é genial. É o seguinte: uma obra de arte, para ele, é uma coisa autônoma, tem vida própria. Não dá para julgar com a mesma régua que se julga, sei lá, um crime qualquer. O Estado, segundo Lacerda, simplesmente não tem competência para agir como um crítico de moral com um cacete na mão. A arte se julga como arte. Ponto final. E que é uma prova de que essa tese era poderosa, o próprio Nelson Rodrigues falou sobre isso. Nas palavras dele, o parecer do Lacerda não foi de um político, mas de um amigo da cultura. Quer dizer, o próprio autor da peça entendeu e validou a genialidade da defesa. Bom, com um argumento desses tão bem construído e vindo de dentro do próprio Ministério da Justiça, o resultado meio que já era inevitável, né? E foi isso, o resultado foi decisivo. A inteligência simplesmente venceu a força bruta da censura. O Anjo Negro foi liberada. A cultura brasileira pôde respirar aliviada. Foi uma vitória. E que vitória para a liberdade de expressão. E o Nelson Rodrigues, que a gente sabe que não era de ficar elogiando qualquer um, fez questão de virar público homenagear o cara que salvou a peça dele. Ele reconheceu que sem essa ação intensa, contínua e admirável do Lacerda, a obra dele ia mofar numa gaveta trancada pela censura. Agora, vamos dar um passo para trás, porque esse caso específico revela uma filosofia muito maior, uma ideia sobre qual deveria ser o verdadeiro papel da política na cultura de um país. O que esse episódio todo mostra vai muito além da liberação de uma peça de teatro. É a materialização da filosofia de vida do Lacerda. Para ele, o papel do Estado não é ficar controlando, policiando, censurando a cultura. Pelo contrário, é o de garantir que ela possa florescer livremente. O dever é de proteger, não de policiar. A diferença é enorme.
E essa ideia toda está resumida de forma perfeita nesta frase do próprio Lacerda. Ele dizia que, no fim das contas, a verdadeira riqueza de uma nação, aquilo que fica para a história, não são os prédios, o dinheiro, mas sim a sua luminosa mensagem de cultura. Uma grande verdade. Olha só, essa história toda do Jorge Lacerda e do Anjo Negro é lá de 1948. Mas a questão principal que ela levanta, nossa, ela continua mais atual do que nunca. Fica aí a reflexão pra gente. Qual é, afinal, o papel do Estado quando o assunto é arte? É ser juiz da moralidade ou ser o guardião da liberdade?